Nós vamos falar hoje, dar continuidade, sobre fique livre do seu mal. Você acredita que Deus pode livrar você de todos os seus males aí? Quantos creem nisso? Amém. Eu creio muito nisso. Isso também não significa que a gente não vá ficar livre dos nossos desafios. Eles virão, mas a gente encontra em Deus a possibilidade de viver esses desafios e mesmo assim sair vitoriosos em todos eles. Pastor, isso é meia verdade, porque às vezes existem algumas coisas que a gente não consegue vencer. Bom, se vencer é sinônimo de realizar exatamente aquilo que você planejou diante de algum desafio, pode ser que algumas coisas não saiam do jeito que você planejou. Mas se você entender que vencer é exatamente vivenciar aquilo que Deus tem para você, eu posso garantir a você que todas as vezes você vai sair mais do que vencedor. Os planos de Deus sempre são perfeitos para nós. Eu vou usar um texto do Antigo Testamento hoje para falar com vocês, mas eu creio que ele é um pano de fundo para uma revelação tão completa que vai acontecer no Novo Testamento, então vai trazer luz para nós assim de uma forma tão preciosa, um texto que às vezes a gente está passando por ele, mas a gente não percebe a profundidade que ele traz para nós. Está lá em Reis, em 2 Reis, no capítulo 6. Isso. O título que a gente vai dar é Tempo de Agir. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade nos tempos desafiadores é a gente ter alguma motivação para fazer alguma coisa. E se a gente for pensar no lado da enfermidade física, uma das coisas que é atingida com a enfermidade física é o nosso psicológico, né? Nossas emoções vão ficando abaladas e algumas vezes a gente não tem motivação para agir ou para fazer alguma coisa. Então eu quero muito que o Espírito Santo comunique a você, injete aí, né? Eu gosto de usar a palavra oxigênio em você, algo tão especial que vai ajudar você a agir em tempos de dificuldade. Cada um de nós tem uma história de luta, de crise que passou na vida. Seria legal demais se a gente dissesse assim, poxa, passei a minha jornada de vida e não vivi nenhum desafio, mas você viveu, né? E chegou até aqui e venceu muitos deles. Existem pessoas que vêm trazendo algumas situações para hoje que está impedindo você de olhar para frente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não permita que o seu passado visite o teu presente e impeça o teu futuro. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente traz lembranças do nosso passado, dores do nosso passado, desafios que aparentemente não foram vencidos, a gente traz para o nosso presente, limita a nossa vida de continuar a olhar para frente e visualizar, vislumbrar aquilo que Deus tem para a gente. Aí, no nosso futuro, Deus tem sempre coisas boas demais para nós. Olha o texto, gente. Algum tempo está lá, esse texto está lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu estou lendo aqui na versão mensagem. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. O preço dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata por uma tigela de vegetais. Pagavam-se 5 peças por uma tigela de vegetais, pagavam-se 5 peças de prata. Certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade, uma mulher gritava: socorro, majestade. Ele respondeu: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me propôs, dê seu filho hoje para o comermos. No dia seguinte eu disse: é a sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa, como estava andando sobre o muro, todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Bom, deixa eu narrar um pouquinho, gente, o pano de fundo dessa história, para a gente caminhar naquilo que eu entendo ser o centro da mensagem para essa manhã.
Nós estamos numa realidade aqui de uma fome absurda. O que aconteceu? O rei da Síria, ele cercou a cidade. Algumas Bíblias, numa versão mais tradicional, vai dizer, ele sitiou a cidade. Ou seja, ele não permitiu que os moradores da cidade saíssem para o campo para produzir. Bom, no período bíblico, na maioria das vezes, sobretudo no Novo Testamento, a base da economia era agropastoril, ou seja, a terra era o produto necessário, vital. Se eles não saíam para produzir a terra, ou arar a terra, cuidar da terra, plantar, a terra não poderia produzir e automaticamente esse povo estaria prejudicado na sua sobrevivência. Isso significava dizer o seguinte, que essa gente armazenou por um período, antes que o exército inimigo sitiasse a cidade, eles produziram, colheram e armazenaram. Estava lá na cidade. Só que com o sítio, ou seja, com o cerco que os inimigos fizeram na cidade, eles não poderiam reabastecer a cidade. Então, significava dizer o seguinte, que eles sobreviveriam por um período e logo teriam uma escassez absurda. Isso estava acontecendo. Eu não sei se você já viu alguém vendendo cabeça de jumento em alguma cidade, em alguma feira aí, né? Mas naquela época, a cabeça do jumento chegou a ser oferecida e vendida por 80 ciclos de prata. Ou seja, cerca de 1 quilo mais ou menos de prata. Absurdo, né? E também a cabeça de jumento não era um alimento apropriado. 2 sentidos. Primeiro que também era considerado, além de outros animais, impuros na liturgia judaica. E um alimento não assim, uma especiaria, vamos dizer assim, não tão escolhida. Ninguém ia escolher para um domingo como esse, gente, vamos comprar uma cabeça de jumento para a gente fazer? Você já pensou? Tem alguém pensando aí em comprar uma cabeça de jumento para hoje? Não, né? Sim, não, né? Tem alguém que fez assim, eu pensei que era estranho, né? E no mundo bíblico é exatamente assim também. Não era uma especiaria tão escolhida, mas a crise era tamanha que essa gente, então, teve que recorrer a isso. E o preço absurdo. Significava dizer que algumas pessoas tinham ainda a condição de se alimentar desse tipo de alimento não tão desejável em tempos de abundância. Fala também, e algumas Bíblias mais tradicionais, que esterco de pombo, né? Aí a gente está falando de um punhado de vegetais, que pode ser também, mas alguns falam da possibilidade de ser esterco de pombo mesmo. Pessoas estavam comprando esterco de pombo para poder se alimentar. Você imagina a crise que essa sociedade está vivendo. Você vai entender aonde nós vamos chegar. Mas o mais grave nisso tudo foi o episódio das mães, né? Você imagina aí, você que tem filhos, uma mãe combinou com a outra. Vamos fazer o seguinte, me dá o seu filho, a gente vai fazer um cozido bacana do seu filho, a gente vai se alimentar hoje. E amanhã a gente pega o seu filho, uma mãe dizendo a outra mãe. E a gente faz a mesma coisa. Assim foi, né? Primeiro você, tá? Ela disse, então tá bom. Pegou o filho dela, fez um cozido bacana e comeram. Parece estranho, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas é tão grave, gente. E a Bíblia narra alguns outros episódios que isso acontece. Por quê? Porque a fome era muito, muito grande. Não havia condições de se alimentar. Se eles não se alimentassem, morreriam nos próximos dias. Assim fizeram, comeram o filho de uma delas e no outro dia chegou a vez do filho da outra. Então ela retrucou dizendo o seguinte, não posso, né? Ela foi esconder o seu filho. Aqui, permitiu que o seu filho fosse cozinhado lá, ela se desesperou. Nessa mesma hora, o rei, no muro, o muro das cidades eram muros grandes, né? O rei estava sobre o muro, visualizando o que estava acontecendo na cidade. Eu quero que você pense comigo um pouquinho do coração desse rei.
Bom, se a gente pensar nos governantes de hoje em dia, a gente diria, não, esses caras não estão nem preocupados com o que está acontecendo com os outros. Mas nós estamos falando de um contexto bíblico, ou seja, o fato da cidade não prosperar, o fato do rei não criar oportunidade de proteger a cidade, trazia para ele uma dor muito grande, ou seja, um sentimento de incapacidade, de não poder gerenciar essa cidade. Então a mulher grita e diz ao rei, conta ao rei o que aconteceu. Olha, eu fiz isso, agora chegou a vez dela e eu estou desesperada e ela não quer trazer o seu filho. Bom, o rei vira-se à mulher e diz, olha, se Deus não ajudar você, eu sou incapaz de ajudar. E depois disso, um sentimento de incapacidade, uma tristeza profunda vem no coração do rei, e ele então rasga a sua roupa, e como ele estava no muro visualizando o que estava acontecendo na cidade, todos verificaram que por baixo da primeira roupa que ele vestia estava um pano de saco. Bom, no contexto judaico, o pano de saco significava luto, ou seja, ele estava num período de luto. Ele já sabia que a sobrevivência seria por alguns dias, né? Ou seja, ele já se deu por vencido. Uma situação desesperadora, né? Ou seja, eu espero a morte de forma inerte. Gente, eu não sei quais são os desafios hoje. Nós estamos tratando do tema de cura física, ficar livre do seu mal, dando uma ênfase específica às questões de cura física. Mas pode ser que existam algumas questões na nossa vida que Deus quer liberar da gente. Algumas das doenças que elas são manifestas no nosso interior, elas têm um cunho interior, né? Ou seja, a gente vai somatizando ao longo da vida tantas questões que vão acabando criando manifestações externas. Veja só, no capítulo 7, no primeiro versículo, Deus faz uma promessa a essa gente. Deus usa o profeta Elias dizendo, olha, amanhã eu vou acabar com essa história. As coisas vão mudar, o cenário vai mudar. Olha, os alimentos vão voltar a chegar à mesa de vocês, a economia vai, e não é promessa de político não, é uma palavra profética de Eliseu. Eliseu libera essa palavra para o povo. Só que um dos ajudantes do rei, diz o texto uma coisa interessante, aquele que segurava o braço do rei, o apoio do rei, sabe aquela gente que a gente anda junto, aquela pessoa que lança fé na gente, aquela pessoa que nos tempos difíceis liberam palavra para a gente. Esse mesmo homem disse a Eliseu o seguinte, olha, peraí, nem que Deus abra as portas do céu e mande alimento como chuva, isso será possível. A gente está sitiado, a gente está cercado. Olha, vamos esperar a morte mesmo. Gente, você imagina só, a importância que tem a gente estar próximo de pessoas que vão dizer para a gente, olha aí, não para não. O amanhã será melhor do que hoje. Se você não está entendendo hoje, vai entender depois. Você vai vivenciar coisas novas. Aí Eliseu vira-se a esse homem e diz o seguinte, olha só, você vai ver, mas não vai poder experimentar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, às vezes as situações, sejam elas quais forem, elas podem trazer um sentimento para nós tão pessimista que impede o nosso caminhar, impede a nossa ação. É importante a gente olhar um pouquinho para a palavra oração. Eu falava no primeiro culto que eu, em determinada ocasião, aconselhava uma pessoa acerca de oração. Ela chegava para mim e dizia já por várias vezes que ela estava orando sobre um tema específico da vida dela. Pastor, eu estou orando, e sempre a mesma temática, sempre na mesma questão, e nada acontece, eu não sei o que está acontecendo, o diabo está tomando conta, as coisas estão presas, e todas essas expressões. Eu virei para essa irmã e disse, irmã, eu acho que você tem que parar de orar. Estranho esse conselho, né, gente? Pouco espiritual, né?
Naquele momento ela tinha que parar de orar, porque o problema não era mais oração. Aí talvez alguém aqui lembre, pastor, mas o texto lá de Tessalonicenses, o texto de Tessalonicenses diz que a gente tem que orar sem cessar. Irmãos, eu quero que você observe a palavra oração. O prefixo da palavra oração, ela tem origem na palavra ora, de oratória, de falar. E o sufixo dessa mesma palavra, ela remete para ação. Ou seja, o movimento espiritual de falar com Deus sempre terá essa dinâmica de falar com Deus, esperando suas instruções e agir. O problema é que muitas vezes nós entramos no campo apenas de falar com Deus. Deus já ouviu o que você está falando. Mas pastor, será que a gente não pode orar mais de uma vez sobre uma mesma temática? Ora, claro que você vai orar, mas é muito saudável que a partir da segunda, terceira, quarta vez, você já se posicione em oração de forma diferente. Deus, eu creio que o Senhor está agindo. Entende, amados? Você está fazendo as mesmas declarações, mas com um posicionamento diferenciado. Por quê? Deus ouviu. Ou será, irmãos, que Deus tem um dia específico para lhe ouvir? Será que Deus tem um local específico para lhe ouvir? Não, Ele lhe ouve aonde você estiver. Amém, queridos? Então, a grande temática, e que eu quero abordar com vocês, é justamente essa questão. Será que, nesses dias, nós precisamos agir ou continuar a falar e a remoer os nossos males? Esse episódio aqui, ele trata alguns pontos que a gente vai ver como é possível, mesmo diante de desafios tão terríveis, a gente sair e continuar a agir em fé. Você está disposto a agir em fé, amados? Amém? Deus vai ajudar você, pastor, eu não sei o que fazer, mas o Espírito Santo vai inspirar você. A própria Bíblia diz isso, né? Que Ele nos ajuda com gemidos inexplicáveis, ou seja, inexprimíveis, né? Ou aquilo que a gente não explica. Pastor, como é que é isso? O Espírito Santo vai ajudando, vai impulsionando você, vai mostrando, trazendo revelação para você. Então ele exclamou: Deus, me castigue se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Ou seja, irmãos, aqui o rei Haddad, ele se indignou com aquela situação. Quando ele percebe a situação tão grave daquela cidade, ele diz: gente, o culpado é o homem de Deus. Mas espera aí, gente, o homem de Deus liberou uma palavra profética. O problema não é a palavra liberada. Nós temos aqui a palavra que já foi liberada. O problema é o que a gente faz com a palavra que foi liberada. Eu posso esconder essa palavra, sabe, irmãos, me achar incapaz de utilizar essa palavra, ou eu posso tomar posse dessa palavra e utilizá-la nas questões mais específicas da minha vida. Eu quero incentivar você a agir em fé, mesmo diante das coisas mínimas da sua vida. Gente, está incomodando você? Bom, se incomoda você, Deus quer trazer luz a isso. Deus quer ensinar você algumas coisas a partir daquilo que você está vivendo. Olha, o maior crescimento que nós temos não é no tempo em que tudo está ok. O maior crescimento que temos, seja em qualquer área, seja na área relacional, nós somos desafiados a crescer quando nos relacionamos com alguém difícil. Eu comprei um livro esses dias, Como Me Relacionar com Pessoas Difíceis. Aí eu dei de presente para a Márcia. Eu estou brincando, gente. Aí eu peguei e estou lendo lá. Estou brincando, está na minha fila de leitura lá. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós crescemos quando somos desafiados na questão da relação a viver com pessoas e a conviver com pessoas difíceis. Pessoas que concordam com a gente não nos desafiam a ter perseverança, não nos desafiam a ter paciência, não nos desafia a andarmos mais uma milha. Sim ou não, gente? Então, peraí, é na crise que, amados, eu vou aprender a viver em fé. Quando tudo está funcionando, quando eu olho para vocês assim, eu percebo quanto dinheiro vocês têm na conta, quanto dinheiro vocês têm aplicado. Mas, irmãos, deixa eu dizer, você vai ser desafiado em algum momento.
E o desafio, ele vai propor dois caminhos. Um caminho de crescimento espiritual, ou um caminho em que você vai se estagnar nas suas dores, remoer as suas dores e fazer absolutamente nada. Qual é o caminho que você vai decidir tomar? Mas pastor, eu não, coitado, tu não conheces a história da minha vida, pastor. O meu histórico é um histórico muito negativo. E agora? Eu vou ficar remoendo esse histórico, ou eu vou pegar a possibilidade de crescer, a possibilidade de dar passos para conquistar aquilo que Deus já disse que é meu? É uma decisão, é uma prática que eu preciso ter na minha vida. Bom, Deus fez promessas. Agora é interessante, gente, cuidado, e a gente já se referia, cuidado com aqueles que estão perto da gente, né? Aquele homem que apoia o rei, ele poderia ter desestimulado todos aqueles que estivessem perto. Quem tem sido aquela pessoa conselheira da sua vida? Com quem você tem aberto, confidenciado detalhes da tua vida? Eu sei que existem pessoas das quais nos amam profundamente, mas a pergunta não é a intensidade do amor que essa pessoa sente, mas o quanto ela tem a sua vida transformada através do novo nascimento. Se ela nasceu de novo, ela consegue entender o que Deus tem para a vida dela, e automaticamente será um canal de Deus para a sua vida. Mas se ela não nasceu de novo, ela não vai poder instruir você acerca de coisas espirituais. Por quê? Porque coisas espirituais só se discernem pelo viés espiritual. Se ela não nasceu de novo, ela não recebe de Deus uma comunicação, então ela vai falar no âmbito natural. Amém, gente? Então, é extremamente importante andarmos com pessoas que possam oxigenar a nossa fé. Bom, aqui está a promessa, gente. Mas eu gostaria de caminhar um pouquinho com vocês, porque diante de uma crise enorme, qual a única maneira que eu tenho de vencer a morte? Olha a frase, a única maneira de enfrentar a morte é com ação. Olha só, pastor, eu não tenho forças. Eu sei, por isso que o Espírito Santo habita em você, porque ele faz o que você não consegue fazer. Ele impulsiona você, ele instrumentaliza você, ou seja, ele dá armas, ele dá estratégias para você, ele renova você em dias difíceis, em dias que você quer mais desistir. E talvez a desistência para alguns seja no campo da enfermidade física, ou na questão da alma, em questões pessoais que você acha que é impossível agir. Deus quer fazer algo tremendo e dar a você condições para você vencer. A questão é, o quanto eu estou disposto a depender de Deus. Uma história que a gente sempre aprende em Deus, uma dinâmica que a gente sempre aprende em Deus, que Deus desconstrói para depois construir. Ninguém que se achega ao Evangelho e tem experiências no Evangelho, ele pode chegar, amados, com tudo aquilo preparadinho. Não, você veio de uma origem, você veio trazendo uma bagagem, por mais que você tenha sido criado com valores bons, com valores assim dignos, mas quando você chega no Evangelho, Deus quer fazer com que você enxergue a partir da cosmovisão do Espírito Santo. E como é desafiador isso para a gente, como é desafiador olhar as questões a partir daquilo que Deus está vendo. Não é o que você está vendo, não é o diagnóstico que deram, não é a palavra que disseram para você, mas é o que Deus está dizendo a partir daquela situação que você está vivendo. A grande diferença está em como eu estou por dentro. Irmãos, o capítulo 7, a partir do versículo 3 aí de 2 Reis, ele começa a tratar a respeito de homens que eram totalmente desprezados pela sociedade. Nós estamos falando de 4 leprosos. Bom, hoje a hanseníase ela é uma doença já tratável, né? Mas nos tempos bíblicos não. Bom, alguém que era leproso era colocado à margem daquela sociedade. Eles viviam no Vale dos Leprosos.
E mais do que não fazer parte dos eventos sociais, eles eram também tidos como pessoas pecadoras. E tão pecadoras que estavam sendo punidas pelo seu pecado. Então, veja bem, era terrível, eles não sonhavam mais. Eles não podiam, como os outros daquela cidade, pensar no futuro. E o que a gente mais faz é pensar no futuro. Ou seja, no nosso futuro, ou no futuro dos nossos filhos, a gente planeja muita coisa. Aquela gente já não tinha mais planejamento. Há uma frase que acho que coloquei ali, e daqui a pouco a gente vai colocar para vocês, é que a grande diferença dos moradores da cidade para os leprosos, sabe qual era, gente? É que os moradores da cidade estavam aparentemente vivos por fora, mas mortos por dentro. Já os leprosos, eles estavam aparentemente morrendo por fora, mas vivos por dentro. Essa é uma pergunta que eu acho que é tão desafiadora para a gente, que o nosso olhar sempre é um olhar externo, né? A gente visualiza as pessoas a partir daquilo que a gente está vendo, e eu posso olhar para muitos de vocês e perceber o seguinte, de repente você me encontra aí nos corredores da igreja, você abre um sorrisão lindo, mas pode ser que isso não esteja revelando exatamente o que está acontecendo dentro de você. E a grande diferença está justamente aí. Se você está convicto de quem você é, se você está com as questões da fé arrumadas dentro de você, nada vai impedir você. Amém, gente? Eu esperava um amém mais forte, hein? Amém, amém, amém. Eu sei que a máscara impede a gente, né? Um pouquinho. É isso aí. Então, queridos, a grande diferença é essa. Como é que eu estou por dentro? Qual é a minha motivação de fé? 4 leprosos. O que eles tinham, gente, para argumentar? Quais eram os predicativos da vida desses leprosos? O que eles podiam dizer? Eles podiam remontar ao quê na vida, né? Trazer à tona o quê? Absolutamente nada. Eles não tinham esperança, eles não tinham planos, eles estavam esperando a morte chegar. Mas dentro deles, algo estava acontecendo. E quando acontece dentro da gente, vai acontecer fora, vai externalizar em algum momento. O problema é que a gente inverte essa dinâmica. A gente acha que para as coisas se caracterizarem como bênção, elas precisam estar resolvidas fora. Não, gente. Não se resolve fora primeiro para depois resolver dentro. A dinâmica do Evangelho sempre é resolver dentro para depois manifestar fora. Amém, queridos? É sempre o homem interior que é impactado. O nosso exterior pode se corromper, mas o homem interior, ele se renova a cada dia. Amém, queridos? Então, eu quero que o Espírito Santo construa, gere no coração de você, no seu coração esta manhã, uma força que vai fazer você agir no sobrenatural. Você não vai olhar mais para as circunstâncias, você não vai olhar mais para o seu histórico de vida. Muitas pessoas estão paralisadas no seu histórico de vida. Eu não, aí você vai enumerando as tragédias da tua vida, os desencontros da tua vida, isso meio que para chancelar uma atitude incrédula muitas vezes que temos. Deus vai inverter isso. Nós vamos crer, acima das circunstâncias, que Deus é um Deus sempre de promessas. Deus disse, olha, amanhã as coisas vão mudar. Não foi essa a palavra de Eliseu? Amanhã os preços vão voltar à normalidade. Já pensou, gente? O arroz vai voltar num preço show. Hein, gente? Você vai comprar o arroz num preço joia. Se você estiver interessado também na cabeça de jumento, vai ficar num preço legal. Vai ficar num preço bom, você vai poder. É estranho, né? Mas tudo bem. Nós somos meio estranhos mesmo, né? Às vezes a gente gosta de coisas que não é tão comum. Deus liberou a palavra. Agora, o que vai fazer toda a diferença é como esse negócio está dentro da gente. Como eu sou capaz de crer, mesmo diante do histórico da minha vida. Os leprosos, eles não tinham motivos para crer. Pelo contrário, a pressão religiosa da época os faziam, de fato, se tornarem cada vez mais incrédulos. Vocês não podem, vocês estão sendo punidos pelo pecado de vocês. O que está acontecendo com vocês é resultado da descendência de vocês.
Então você imagina a cabeça desses homens. Poxa, peraí, eu estou vivendo o que estou vivendo como fruto do pecado dos meus antepassados. Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Gente, quem é que um dia já não se perguntou por que é que isso aconteceu comigo? Afinal de contas, existem pessoas muito mais ruins do que eu. Por que essa tragédia aconteceu na minha vida? Por que a doença chegou? Existem pessoas que mereciam mais do que eu. Não é assim, gente? Aí a gente olha nos telejornais, a gente vê notícias no dia a dia, pessoas que são tão ruins, pessoas que cometeram atrocidades tão terríveis, e a gente diz o seguinte: bom, elas que mereciam estarem passando por aquilo que eu estou passando. A gente começa a achar argumentos, a procurar argumentos que meio que vão dar a gente um nível de conforto para aquilo que está acontecendo, vão alimentar a nossa revolta, vai alimentar a nossa incredulidade, mas o que Deus está dizendo para a gente é o seguinte, que Ele quer agir no nosso interior para dar uma motivação sobrenatural, para agirmos diante de quaisquer situações, mas fazermos isso em fé. Amém, queridos? Olha o que o texto diz, irmãos. O capítulo 7, a partir do versículo 3, ele diz exatamente que esses leprosos param à porta da cidade. Eles estão à porta da cidade. A lei mosaica proibia que qualquer leproso chegasse próximo à cidade. Mas a crise era tão grande que isso parece não ter importado tanto para aquela comunidade, tanto é que eles permitem que esses homens estejam à porta da cidade. Bom, mas o diálogo entre eles foi algo que revela uma força interior muito grande, mas um poder de ação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu e você precisamos ter poder de ação. Nós não podemos olhar para algumas situações inertes. Nós somos gente que age em fé. Olha, Deus, em toda a história bíblica, seja no Novo como no Antigo como no Novo Testamento, sempre se movimentou a partir da decisão de pessoas de agirem em fé. Eles, então, dialogando uns com os outros, dizendo assim, olha só, gente, você vai ver essa narrativa a partir do capítulo 7 de 2 Reis, versículo 3 em diante. Eles viraram-se um para o outro e disseram o seguinte, gente, olha só, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Bom, a cidade não tem nem para eles, né? Eles têm alguma coisinha armazenada lá, vai durar 2, 3 dias, mas vão morrer. Nós é que estamos lá no vale, então, nós é que estamos perdidos mesmo. É bem provável que a gente morra antes que eles. Então, vamos fazer o seguinte, antes de morrermos aqui, vamos nos dar a oportunidade de ir lá ao arraial dos nossos inimigos. Pode ser, há uma probabilidade de que ao chegar lá, Deus faça alguma coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, só vai lidar com as crises da vida quem entender que já está morto. Você sabia que você está morto? No sentido natural, mas no sentido espiritual você ressurgiu. Só lida bem com alguma coisa, amados, que você compreende que você já não tem mais o olhar natural para aquilo que está acontecendo. Aqueles homens encontraram uma motivação extra, mesmo que não fosse uma motivação externa. Então deixa eu te dar uma dica, não olhe para o que está acontecendo fora, verifique quais são os valores dentro. Porque os valores que estão dentro de você lhe darão motivações extras para continuar a crer, para continuar a andar. Eles então dialogando, continuaram dizendo, então vamos lá. Espera aí, gente, 4 leprosos, indo ao acampamento dos inimigos, a cidade, que era uma cidade mais equipada, e que talvez pudesse ter essa motivação de ir lá e pelo menos tentar guerrear, né? Vamos tentar fazer alguma coisa, e eles não. Por quê? Porque eles estavam vivos por fora e mortos por dentro. Já os leprosos, morrendo por fora, mas vivos por dentro. Quem está vivo por dentro, irmãos, encontra caminhos. Você recebe isso aí, gente? Encontra possibilidade. Então, vamos lá. Gente,
Eles não saíram durante o dia, diz o texto, uma curiosidade. Por quê? Sair durante o dia poderia significar críticas. Fala aí, o que esses caras estão fazendo? O que eles estão fazendo? 4 leprosos. Esses caras são caras reprováveis. Esses caras não têm condições alguma. São leprosos, afinal de contas. Deus não vai estar com eles são pecadores. Mas eles acordam à noite, diz o texto, e vão na calada da noite, como diz. A gente costuma dizer, na calada da noite eles vão para o arraial do inimigo. Sabe o que aconteceu, gente? Deus fez ouvir a chegada de um grande exército. Eles não confrontaram-se, eles não se degladiaram. Bom, humanamente falando, eles não teriam chance alguma. Talvez diante de algum desafio da sua vida, você diga, eu não tenho chance nenhuma, pastor. Eu não tenho chance nenhuma. Eu não tenho força, eu não tenho motivação, meu corpo está fragilizado, eu tenho um histórico muito negativo, eu não tenho chance de agir diante dessa situação. Eles foram. Deus honrou a atitude deles. Deus honrou, amados, a capacidade interior. Quando ajeita aqui, ajeita fora. Tem que ajeitar aqui, gente. Ei, a convicção tem que estar aqui. A convicção não é, amados, o que está externo. A convicção é o que está dentro da gente. O que vai fazer você, em tempos de crise, continuar a crer, é o que está dentro de você. Ei, deixa eu construir uma história com vocês aqui. Imaginem só, irmãos, se de repente tirassem tudo aquilo que você tem, como construção, como fruto do seu trabalho, tirassem tudo de você. Nós entrássemos numa crise profunda econômica. Se tivesse apenas o suprimento da mesa, você não conseguisse mais adquirir mais nada. Gente, eu não estou querendo ser apocalíptico não, tá? Eu só estou construindo uma história. O que vai sobrar, gente? O que vai sobrar? Eu estava olhando o testemunho de alguns missionários africanos. Irmãos, a alegria daquela gente, cultuando a Deus, num lugarzinho tão simples, e aqueles meninos pulando, alegrando-se. Gente, se tudo for tirado de você, o que sobra? O que está dentro de você? O que sustenta você? São os mimos dessa relação com o divino? Ou será que é um encontro profundo com a missão do Evangelho? Irmãos, eu tenho entendido esses dias que uma das maiores crises nossas é encontrar a razão da nossa existência espiritual. Eu preciso ter uma missão de vida. O que vai sustentar você em dias de adversidade, em dias que você for confrontado, é a razão da tua existência, a tua missão. Qual é a tua missão de vida? A minha missão de vida está engajado num reino eterno. A minha missão de vida é servir para o reino de Deus. E Deus é tão bom que me dará mimos nessa vida. Então tudo que vier externamente para a nossa existência serão mimos de Deus. Não será a razão da minha fé. Porque se essa for a razão da minha fé, o dia que arrancarem isso de mim, não vai sobrar nada, gente. Aqueles 4 leprosos não tinham nada, mas ao mesmo tempo tinham tudo. Não tinha nada, mas tinha tudo. Porque o que eles tinham não era corruptível. O que eles tinham, o tempo não arrancava, gente. As crises econômicas não podiam tirar deles. O que você tem dentro de você? O que você tem dentro de você vai fazer você vencer os teus desafios. Vai fazer você agir em fé. Eles vão e Deus honra. Um barulho, amado, de um exército chega. Eles saem para todo lado. E diz o texto bíblico que eles encontram os despojos pelo meio do caminho. E eles começam a usufruir daquilo. Mas o Espírito de Deus toca no coração deles e diz, você tem que comunicar lá para a turma. Você tem que voltar e comunicar para essa turma. Gente, lembrando a vocês que nós estamos falando de 4 leprosos. Nós estamos falando de gente bem vista na sociedade. Mas espera aí, cadê a discriminação agora? Onde está a discriminação? Agora a cidade recebe. Antes não recebia.
Agora eles chegam lá, gente. Eles não poderiam chegar nem sequer à porta da cidade. Agora eles vão à porta da cidade e aquela gente recebe eles. Ó, pode ir lá. Pode ir lá que eu já limpei a barra. Você imagina, é claro que isso é um carioquês, né? Acho que ele não disse isso, né? Mas está tudo certo. Por quê? Gente que está resolvida por dentro. Talvez eu esteja falando para muitas pessoas que estão sendo confrontadas com alguma dor. Talvez você esteja sendo confrontado com alguma enfermidade física, algum desafio na sua vida. Mas, irmãos, não olhe para aquilo que está externo. Encontre dentro de você uma motivação para continuar vivendo. Irmãos, quem tem razão para viver, quem encontra uma missão no Evangelho, vai ser alegre em todos os momentos da vida. Paulo diz isso, eu aprendi. Escuta bem. É possível que você aprenda. Eu não sei como fazer isso, mas ele aprendeu. Ele aprendeu a depender. Estive vivendo tantas e tantas situações, mas Deus esteve em todos os momentos comigo. Cuidado com a indolência. Cuidado com a morbidez, apatia, indiferença e preguiça. Essas são armadilhas que querem impedir você de continuar. Não dá para mim. Isso é para outra pessoa. Pastor, é você. Você veio de uma família diferente. Ah, não, esse é para o outro, não é para mim. Irmãos, essas são armadilhas, são mentiras. O diabo, ele não é irmão da mentira. Ele é pai da mentira. Ele mente sobre você, ele mente sobre outros, ele mente sobre circunstâncias. O tempo todo ele vai mentindo. Para quê? Para anular a tua ação. Deus quer, amados, injetar força para você agir. Pastor, então tem que parar de orar? Não, você vai orar, mas irmão, depois da primeira, segunda oração, você vai orar no nível de Deus. Você vai orar alinhado com quem você é e o que Ele diz que você é. Você não vai orar como um pobre coitado miserável, ou alguém que se acha penalizado, sabe? Alguém que está se achando castigado, porque a vida não conspirou ao teu favor. Não, você vai orar alinhado com o que Deus disse a você. Cuidado, essas são armadilhas que querem impedir você de crescer. A diferença, já disse isso, em tempos de crise, dor e enfermidade, não precisamos de um otimismo mediano, mas de uma fé que ultrapasse a humanidade. Ei, não é recitar textos apenas, não é cantar frases que nos emocionam, mas é deixar o sobrenatural agir na nossa vida. Eu sei, a esperança do cristão, né? Não é uma esperança de que talvez aconteça, mas é uma esperança de alguém que espera apenas a manifestação, porque você sabe que vai acontecer o melhor para a tua vida. Por mais que o melhor não seja aquilo que você planejou, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por que que os meus planos são, amados, os perfeitos? Por que que eu me frustro tanto? Por que que me amargura tanto quando as coisas não saem do meu jeito? Porque eu não entendi ainda que o meu olhar para a vida precisa ser um olhar espiritual. Deus tem coisas que eu não imagino, Deus tem coisas sempre maiores e superiores para mim. Amém, gente? A morte é uma realidade natural, mas a vida é uma possibilidade sobrenatural. A morte está aí, é natural. Mas você quer viver a possibilidade do sobrenatural? É uma possibilidade, porque é uma escolha. Você pode escolher viver no natural, mas você pode, amados, decidir, ou melhor, o natural você não precisa de escolha, né? Isso vai acontecendo. Mas a vida sobrenatural é uma escolha, uma decisão. Eu vou decidir viver o sobrenatural de Deus, é decisão. Como é que se dá isso, pastor? Todas as vezes que eu for confrontado diante de um desafio que me incapacita, que limita a minha força no tocante àquilo que eu tenho humanamente falando, eu vou decidir a crer e eu vou agir. Eu não vou parar não, irmãos. Eu vou continuar. Sabe, porque eu sei quem eu sou. Não vai me limitar não. Eu vou sacudir a poeira dos meus pés e vou continuar, irmãos. Eu não vou olhar para a minha situação externa não. Eu vou olhar para Deus. Eu vou continuar a minha jornada. Eu sei que eu vim para cumprir um propósito. Eu estou engajado num reino maior, gente. Ei, esse reino não é meu. Esse reino é de Deus. Eu sou cooperador com esse reino.
Você entende isso, queridos? Você está decidido a viver esse sobrenatural? Somente quem já morreu para a vida tem condições de encarar seus desafios e a morte com otimismo. Você já morreu para essa vida, gente? Bom, qual é o valor que eu tenho? É meu? Não, não é meu. A Bíblia chama a gente de mordomo, gente. Ei, o que você tem apenas para administrar temporariamente. Por algum tempo eu estou cuidando. Mordomo não é no sentido de boa vida, né? Que mordomia, né? A gente às vezes costuma dizer para algumas pessoas, cara, você vive numa mordomia tremenda, mas o sentido bíblico é administrar, tomar conta daquilo que não é meu. Então, amados, quando alguma coisa não sai do jeito que eu planejei, isso me dá paz, sabe por quê? Porque Deus vai fazendo daquilo que é dele. Por que às vezes é tão, amados, difícil a gente encarar quando a gente ora por alguém? Deus, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Em nome de Jesus, restaura essa saúde, Senhor. Tu levou sobre si as nossas enfermidades. E de repente, essa pessoa vai. A gente já teve experiências assim. Eu acho que todos nós, pastor, eu jejuei, pastor, eu orei, eu declarei versículos bíblicos, mas mesmo assim, a pessoa foi embora. Não adiantou nada. Quem falou para você que não adiantou? Quando é que eu devo orar por cura? Todas as vezes. Quando é que eu tenho que declarar que Jesus levou? Todas as vezes. Mas quando não acontece, eu tenho que entender que o olhar de Deus é um olhar de eternidade. Ei, escute, a tua vida, ela não se limita apenas a esta vida. Paulo diz lá no capítulo 15, se a nossa vida se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Ei, para Deus é continuidade, gente. Leandro Carnal disse esses dias, irmãos, ele é um ateu, confesso, mas ele disse, os cristãos não deveriam ter medo da morte. Ué, por quê? Se eles creem que a morte é uma continuidade. O Nunes estava brincando esses dias comigo, dizendo, cara, tu não quer escolher um hino para o teu velório, não? Ele sai com cada uma, né? Eu falei, não, escolhe o teu, porque eu acho que você vai primeiro. Irmãos, o nosso papo é assim, espiritual, tá, gente? A gente só fala de eternidade a eternidade. A gente estava almoçando ali no... Entende isso, irmãos? Eu não sei quem vai primeiro. Eu não sei quem vai depois. Eu não sei, espero que seja ele. Cadê, hein? Não sei. Eu sei que um dia todos nós nos encontraremos na eternidade. Todos nós. Aleluia! Aleluia! Aquela pessoa que você sente tanta saudade, que você orou, não foi em vão, gente. Não pense que foi em vão, todos nós um dia nos encontraremos, não haverá dor, não haverá lamento, não haverão limitações, não haverá absolutamente nada. Todos nós, amados, estaremos com o corpo glorificado, como Paulo diz. Amados, esse corpo não sentirá mais a fragilidade da nossa humanidade, mas todos nós receberemos um corpo sadio. Isso é tremendo demais, gente. Todos nós. Agora, Deus nos incentiva a agir em todos os momentos. Olha que coisa interessante, já estamos terminando. O tempo de Deus nem sempre é o melhor do ponto de vista humano. Muitas vezes seu tempo virá vestido do absurdo, do improvável e do impossível. Deus às vezes vai agir, irmãos, no maior desafio da sua vida. É a hora que você vai precisar crer. É a hora que você vai precisar agir em fé. Quando eu olho para o Novo Testamento, e as curas, sejam nos Evangelhos, ou em Atos dos Apóstolos, ou nas primeiras experiências da igreja cristã, todas elas são, amados,
advindas a partir de uma ação. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro. As pessoas que tinham uma necessidade foram ao encontro. Nosso bispo pregou aqui na semana passada. Os amigos do paralítico de Cafarnaum levaram ele por cima do teto. Gente, como é bom a gente ter gente que leva a gente por cima lá, para a gente cair lá na presença de Jesus. Eu volto a dizer que parece que o Espírito Santo está sempre dizendo isso, irmãos, para mim. Fique perto de pessoas que possam te conduzir à presença de Jesus em dias de crise. Pessoas que possam mostrar para você possibilidade do sobrenatural. Você já viu, irmãos, quando a gente está... Eu lembro que há 15 anos atrás, quando eu fui nomeado pastor, eu logo no início do meu ministério fiquei com uma depressão. Eu tive alguns baques. Logo no início, aquilo me deu uma tristeza tão profunda, tão profunda. Algumas pessoas foram me visitar e eu lembro que uma delas, olhando para mim, disse assim: rapaz, você está tão amarelo, você emagreceu tanto. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha uma palavra, você vai melhorar, cara. Eu vou sair dali e vai embora em nome de Jesus. Quase que fiz o sinal da cruz para ele. Sai da minha frente. É o cara para me dar. Tem gente que é assim, né? Como é importante a gente estar perto de pessoas que vão dizer para a gente: vamos lá. Quem foi o mais forte dos 4 leprosos? Quem foi o que incentivou aí? Eu sei lá. Eu não sei, a Bíblia não narra quem foi. Mas eles chegaram à conclusão ali, né, gente? Se tivesse um incrédulo ali, se tivesse alguém que chegasse e dissesse assim: peraí, cara, isso daí é furada, hein? E olha só, eles estão armados até os dentes. Eles estão bem preparados, hein? E eu não ia desestimular. Mas quando a gente está perto de pessoas, vamos lá então, beleza. A gente sabe que a gente lida bem com a morte. E o cristão lida bem com a morte. Porque Paulo disse isso. Se morremos em Cristo, também viveremos em Cristo. Você lida bem com a morte? Você morreu para o natural, você vive agora para o sobrenatural. Então, gente, qual é o teu desafio? É uma cura, pastor, é tão impossível isso. Os homens já disseram, já deram um diagnóstico. Deus pode agir. Deus pode fazer. Esses dias no programa, nosso programa que temos aqui na igreja, das 10 da manhã às 11, eu falava a respeito de um testemunho de um bispo que recebe um grupo de pastores para visitá-lo. Ele estava enfermo já, com um diagnóstico muito negativo. E os pastores se reuniram dizendo: vamos lá, dar uma palavra de incentivo para ele, né? Vamos estimulá-lo, vamos orar com ele. Ao chegarem lá, eles se espantaram, né? A fisionomia do bispo estava muito abatida. Mas, irmãos, o exterior estava morto, mas o interior estava tão vivo. O bispo chegou para o grupo de pastores e disse assim: gente, fica tranquilo. Fica tranquilo. Se eu receber a cura, todos nós veremos a glória de Deus. Se eu não for curado, só eu vou ver. Só eu vou ver, vocês vão ficar aí bobinhos. É como se estivesse dizendo isso. Você está entendendo? Quando eu devorar por cura, todas as vezes. Todas as vezes. É possível? É possível. Amém, gente? Você pode ficar de pé aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Mesmo quando não vejo, eu creio. Mesmo quando não sinto, declaro: Deus está agindo em meu favor. Deus está agindo em meu favor. Mesmo quando não vejo, eu creio. Mesmo quando não sinto, declaro: Deus está agindo em meu favor. Deus está agindo em meu favor.
pedido está aí, gente. Você que anotou, nós temos incentivado você a ter 3 pedidos para você ser mais específico, mas você tem mais, não há problema, mas para você ser bem objetivo. Você crê, amados, que você pode agir em fé? Pastor, como é que eu ajo em fé? Irmãos, continua vivendo, continua caminhando. Na medida em que você caminhar, Deus vai dando projetos novos, Deus vai acendendo coisas aí na tua vida. Levante aí em nome de Jesus. Pai, aqui estão os desafios que cada um tem, Senhor. A dor, ó Deus, é intensa por quem sente, Senhor. E nós queremos nos levantar esta manhã, Senhor, para declararmos a cura e a restauração. Nós, ó Deus, ministramos, ó Deus, uma fé no sobrenatural. Teus filhos viverão teu sobrenatural. Em nome de Jesus, ser sarado agora, ser restabelecido agora em nome de Jesus, ser purificado agora em nome de Jesus. Deus, nós agimos em fé, deixamos toda a letargia, Senhor, deixamos toda a morbidez, toda a preguiça espiritual de lado, e nós vamos agir em fé. Nós cremos, Senhor, no poder sobrenatural da restauração. Essa é a nossa confissão, e nós a fazemos no nome daquele que é, que era, que é e que há de vir, para a glória do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Você pode aí se expressar ao Senhor, amados.